Olá a todos, hoje vamos falar um pouquinho sobre o pré-diabetes. Bom, o diabetes é uma doença que a tipo 2 pelo menos, que é a do adulto, que é aquela que a gente adquire por maus hábitos e também pela genética, né, por ter parentes com diabetes, pela obesidade e etc. Então ela é uma doença, o diabetes tipo 2 é uma doença que ela não é de instalação rápida. Você não dorme um dia não diabético e acorda no outro dia diabético. Você pode sim ter deixado tanto tempo de ir no médico que você descobre que está diabético já com cifras altíssimas de glicemia. Mas o que a gente percebe no dia a dia muito é o quadro do pré-diabetes. Esse pré-diabetes, antigamente a gente chamava de resistência à insulina, ou má tolerância ou intolerância à glicose. Existiam outros nomes e hoje a gente usa muito o termo pré-diabetes. Pré-diabetes quer dizer aqueles valores de glicemia ou de hemoglobina glicada ou do teste oral de tolerância à glicose, que é quando a gente toma aquele copinho com açúcar, alterados, porém ainda não no valor para fazer o diagnóstico de diabetes. Como eu disse, o diabetes é uma doença que ela vai se instalando aos poucos. E talvez o pré-diabetes seja quando você põe um pezinho já para ser diabético. A boa notícia é que ainda como pré-diabético existe a possibilidade de você... Talvez a palavra evitar seja um pouco sensacionalista, porque no final das contas a gente percebe que quase todo pré-diabético vai evoluir para diabetes. Mas é diferente a gente diagnosticar um diabetes tipo 2 em um paciente de 40 anos do que a gente diagnosticar num de 65 anos. Porque esse paciente de 40 anos ele vai ter muito mais complicações do que o de 65 anos. Então, assim, pré-diabetes não é uma doença, tá? Pré-diabetes é uma, vamos chamar de uma pré-condição para você passar a ter diabetes. É o momento onde a gente tem que agir. Hoje em dia, muitos colegas usam medicamentos, principalmente a metformina, já durante o diagnóstico de pré-diabetes. O que não é consenso e eu particularmente não faço. Eu, ao diagnosticar pré-diabetes, eu oriento o paciente que ele tem que deixar de ser sedentário, que ele tem que perder peso, que ele tem que se alimentar melhor e que há coisas que eu, como médico, não posso mudar. Por exemplo, a idade dele, eu não posso mudar a genética dele, se ele teve parentes de primeiro grau com diabetes. São coisas imutáveis. Mas o estilo de vida dele a gente pode mudar, a gente pode trabalhar. E hoje em dia sabe-se que só o fato de ter pré-diabetes já é um fator de risco cardiovascular. Já aumenta a possibilidade de infartar, já aumenta a possibilidade de ter um derrame. Obviamente não aumenta, não há complicações, porque você não tem um diabetes instalado. Então não há complicações da própria doença, ou do diabetes. Mas é o momento que você pega o gato pelo rabo, é o momento que você tem que trabalhar e esse paciente tem que ajudar. Eu prefiro não medicar porque, primeiro, não é consenso, aliás, não é uma doença. É só uma predisposição que esse paciente vai evoluir para uma doença. E
eu acho que você medicando, você talvez não cobre tanto a mudança que o paciente precisa ter. Então eu nesses casos prefiro orientar a mudança, a perda de peso, orientar deixar de ser sedentário, orientar a comer melhor e dentro de 6 meses ver de novo essa glicemia, tá alterada, vamos tentar mudar um pouquinho. Fez diabetes? Beleza, hora de começar a tomar remédio, não há dúvida. Agora, se eu consigo normalizar ou manter em valores pré-diabéticos desse paciente por 10 ou 15 anos, isso é um ganho muito importante para o paciente, porque ele vai ganhar 10 ou 15 anos livre de uma doença que é uma doença crônica. Então, assim, eu não concordo, apesar de eu não concordar muito com os colegas que dão remédio, não é consenso. Eu prefiro não medicar. Eu não vejo por que você gerar efeitos colaterais num quadro que, se você orientar bem o paciente, ele vai ganhar mais uns anos de vida sem a doença, sem o diabetes. Então, assim, pré-diabetes é uma coisa muito comum. Eu no consultório vejo vários todo dia. E é aquela glicemia que não ainda atinge os valores para a gente diagnosticar diabetes, mas ela já está ali batendo na porta, ela está entre um valor e outro muito próximo ao que é diabetes. E a tendência a se transformar em diabetes é muito grande, então a hora da gente agir é a nossa última chance de agir. E igual eu falei, fatores genéticos eu não mudo, sexo da pessoa eu não consigo mudar, genética da pessoa genética da pessoa de ter parentes de primeiro grau com a doença, não consigo mudar, a idade dela, né, acho que eu já falei, mas o que eu posso mudar são os hábitos de vida, e se eu conseguir mudar, eu consigo anos livres sem a doença. Então eu acho que todo pré-diabético, mais importante que sair com uma metformina do consultório e talvez sentar nessa metformina e acreditar que vai ser a solução de todos os problemas, é aproveitar aquele momento para deixar, para não evoluir ou para, sendo bem realista, retardar ao máximo a evolução para um diabetes. Tá bom? Muito obrigado.